Recentemente, como foi amplamente noticiado por todos os telejornais do mundo inteiro, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência mundial, conseguiu o impensável, segundo suas próprias palavras, conseguiu um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Não tinha jeito, mas Donald Trump, com a sua diplomacia, com a sua capacidade estratégica, conseguiu, de fato, um cessar-fogo no Oriente Médio. Mas o que diz a profecia bíblica sobre o futuro acordo de paz que será firmado entre Israel e Hamas? Será que estamos chegando no tempo da maior profecia bíblica esperada há milênios se cumprir agora? Fique comigo neste vídeo. Nós vamos explorar tanto a geopolítica como também as profecias bíblicas. E sim, de fato, desta vez poderemos estar vendo se cumprir, se concretizar mais uma grande profecia bíblica. Convido você para, além de assistir, também compartilhar, porque esta informação ela é importante. A profecia bíblica precisa ser conhecida e temos muitos cristãos ainda desatentos e que precisam levantar as suas cabeças, porque, como dizem as Escrituras, a nossa redenção está próxima. A salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé, diz o escritor de Hebreus. Então, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva neste canal, nos ajude a ultrapassar os 500 inscritos. Estamos começando uma jornada de compartilhamento daquilo que Deus fala nas suas profecias para alertar todo o povo de Deus. Por isso, é muito importante que este canal siga adiante. Então, vamos iniciar com mais uma etapa de muita informação bíblica para você. Há pouco tempo atrás, nós vimos Donald Trump intervir na guerra entre Israel e Hamas. E ele, com toda a sua capacidade de negociação, determinou um cessar-fogo imediato e promete paz longa e duradoura, não somente para Israel, mas para todo o Oriente Médio. Isto foi noticiado em todo o mundo, em todos os canais de streaming e também todos os canais de jornalismo. Isso é uma notícia popular. O mundo todo está sabendo deste fato. E, em contrapartida, a profecia bíblica fala claramente de um acordo de paz que será firmado pela figura sinistra do anticristo. E esse acordo será firmado com muitos por uma semana, que, pela compreensão da Bíblia Sagrada, nós entendemos que é um período de 7 anos. Então, o anticristo, segundo a Escritura, ele vai enganar Israel através de um acordo de paz e promessa de paz e segurança. Um acordo que Israel sonha, mas que jamais teve, poderá estar possibilitando a concretização de sonhos importantes por parte do povo judeu. Seria agora que esta profecia
vai se cumprir. E como diz a profecia, esse acordo de paz será firmado com muitos para garantir a Israel paz e segurança. Por sua vez, Donald Trump não conseguiu essa façanha sozinho. Ele conseguiu isto com o apoio de quem mais? Exatamente, de muitas nações muçulmanas, como Arábia Saudita, Turquia, Egito, Catar, entre outras nações. Todas essas nações árabes, diga-se de passagem, inimigas de Israel, ajudaram Donald Trump na confecção deste acordo de paz que promete mudar por completo a realidade no Oriente Médio. E a Bíblia diz que acordo deste tipo, o acordo, podemos assim dizer, vai acontecer e Israel, de fato, receberá a palavra, receberá a ordem, receberá as garantias de que realmente estarão em paz e em segurança. Então cabe para nós, já que conhecemos os fatos históricos da geopolítica, os acordos recentemente firmados, o esforço que está sendo desempenhado para garantir este acordo de paz amplo para todo o Oriente Médio, cabe nos perguntar, e o que diz a Bíblia, o que diz a profecia bíblica a respeito deste acordo de paz. Então eu convido você para acompanhar na Bíblia a profecia que fala sobre isso. Eu trago para você, inicialmente, a profecia de Daniel, no capítulo 7 e no versículo de número 1 em diante, que diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras, ou dos chifres, foram arrancados. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava,
e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então estava eu olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então aqui está a visão original que fala inicialmente de 4 animais. E o quarto animal, que é o que nos interessa, é o animal, é o reino. Esse animal é, na verdade, um reino que vai se levantar, e deste quarto reino vão se levantar 10 reis. E depois desses 10 reis, vai se levantar outro rei, e este outro rei que vai se levantar, ou seja, o 11º, ele vai falar grandes coisas contra o Altíssimo, e por causa dele vai haver uma reação do Conselho Celestial. E então esse 11º rei, ele será julgado e ele será jogado no fogo. Daniel não entendeu muita coisa, como você também deve de não estar entendendo, mas na própria Escritura, Daniel pergunta a alguém que pode lhe explicar. E aí, como na hermenêutica diz, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, esse ser para quem Daniel se dirige vai explicar o que vai de fato acontecer. Versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Este versículo está dizendo, está sendo explicado para Daniel que 4 reis vão se levantar da terra, mas que no final o reino será dado ao povo do Altíssimo. Quem é o povo do Altíssimo nesta profecia? É exatamente o povo de Israel. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés e a tudo que sobrava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Daquele chifre digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o dos seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então agora o ser que fala com Daniel vai explicar quem é de fato este 4º reino e quem é o 11º chifre.
Então, diz aqui o versículo de número 23, o ser explicando a Daniel. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10, ou seja, 10 reis. Meus queridos, aqui nós estamos vendo uma profecia de Daniel. Essa profecia tem milênios, tem mais de 2.000 anos, tem quase 3.000 anos esta profecia. E aqui um ser celestial está explicando para Daniel que irão surgir 4 reis. 3 desses reis já surgiram. O primeiro rei se referia à Babilônia, o segundo rei se referia à Pérsia, o terceiro rei se referia à Grécia e o quarto rei seria semelhante ao Império Romano. Então, esses 4 reinos já se levantaram em sequência no passado. E a profecia aqui, a explicação do ser que fala com Daniel, diz que do quarto reino, ou seja, do Império Romano, se levantarão 10 reis. Mas hoje o Império Romano não existe mais como império, mas Roma ainda não acabou, ainda tem vestígio de Roma no nosso mundo. A Europa é a herdeira direta do Império Romano. Foi a Europa que se levantou após o Império Romano. E também do país chamado Turquia se levantou outro império chamado Turco-Otomano. Então nós temos a Europa e nós temos o Império Turco-Otomano, que também durou mais de 1.000 anos, ou 1.000 anos, mais ou menos, e foi destruído, e hoje em seu lugar está a atual Turquia, mas que também no período do Império Otomano, o mundo conheceu uma das maiores religiões, a segunda maior religião do mundo, o islamismo. Então, de Roma, nós temos como vestígio o cristianismo e temos o islamismo. Será que é isto que a profecia bíblica está nos mostrando? Então, disse o ser que falava com Daniel, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e esses 10 reis estarão exatamente possibilitando a chegada do 11º, que é este 11º que vai falar contra o Altíssimo, falar coisas grandiosas. Comparando com a geopolítica que nós temos hoje, será que isso pode acontecer? Nós estamos vendo aí um acordo de paz sendo firmado entre Israel e o Hamas. Porém, esse acordo de paz, ele vai estar trazendo não somente paz para Israel, mas segundo Donald Trump, vai estar possibilitando um novo Oriente Médio. É preciso que a gente leia também Apocalipse 17, 7 ao 18, que também vai falar dos 10 reis. Veja o que diz a profecia. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste, preste atenção agora,
E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, olha o que diz o Apocalipse, que é a revelação mais recente. Ano 96 depois de Cristo foi a data em que o Apocalipse foi escrito. E está comentando, está ampliando o sentido da profecia de Daniel que nós lemos. Está falando dos 10 reis. E aqui, nesta profecia, nós podemos ver que está dito que os 10 chifres são 10 reis que vão se levantar. E eles têm o mesmo intento de entregar o seu reino, a sua autoridade para a besta. Então aqui já foi elucidado mais um mistério. Quem era o 11º chifre profetizado lá em Daniel? Aqui em Apocalipse já tem a resposta. Os 10 reis, que são os 10 chifres mencionados em Daniel, aqui no Apocalipse também são chamados de 10 reis, mas tem uma novidade. Os 10 reis têm o mesmo propósito, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quem é a besta? É a figura sinistra do anticristo, aquele que vai tentar tomar o lugar de Cristo na terra, vai querer substituir o Cristo na terra. Então aqui um mistério já foi elucidado. Então cabe-nos perguntar, será que desse acordo de paz que está sendo costurado por Donald Trump, com o apoio das nações árabes, e diga-se de passagem, todas são muçulmanas, inimigas de Israel, essa união de Donald Trump com essas nações árabes, lutando por este acordo para firmar paz com Israel, os acordos de Abraão sendo ampliados no sentido de trazer a Arábia Saudita e as demais nações muçulmanas para fazer paz com Israel. Pergunte-se a si mesmo e perguntemo-nos todos, será que neste momento das tratativas deste acordo vão surgir os 10 reis? Vão surgir as 10 nações inimigas de Israel se comprometendo num acordo de paz e segurança total com Israel? E esses 10 reis, esses 10 governantes, essas 10 nações vão se render a um homem só, e este homem só será a besta. Então, será que nós vamos ver isso acontecendo agora? É uma grande possibilidade. Então, precisamos ficar de olho. Agora, será que esses 10 reis, a besta, eles vão ter capacidade de enganar Israel? Será que os países muçulmanos vão conseguir enganar Israel? Bem, a Bíblia fala. Sobretudo o apóstolo Paulo, ele explica com o que Israel será enganado. E eu quero compartilhar isso com você. Paulo, ele fala na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. E ele diz exatamente como Israel será enganado. Israel será enganado exatamente como está acontecendo hoje, com um acordo de paz. Está sendo proposto um acordo de paz longo, duradouro para Israel. Paz e segurança para o Oriente Médio. Olha como Paulo descreve 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem
a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Observe, Paulo está dizendo que Israel vai ser enganado quando disserem para Israel: você está em paz e em segurança. E é isso que o acordo de paz de Donald Trump, com o apoio de diversas nações árabes, está prometendo para Israel: paz e segurança. Será que chegou o momento de nós vermos o acordo de paz proposto na profecia de Daniel 9:27? Porque lá está escrito: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então ali está escrito. Poderá se cumprir isto agora? A geopolítica está nos mostrando que existe de fato essa possibilidade. Nós precisamos estar atentos. E aí você me pergunta: e se isso acontecer agora, qual será o fim? Qual será o fim dos 10 reis? Os 10 reis, as 10 nações que vão propor um acordo de paz com Israel. O que vai acontecer com essas 10 nações? Ora, o fim também está profetizado na Bíblia, mas antes de falar disto, deixa eu te dizer, dentro do acordo de paz com Israel, há uma grande possibilidade de Israel realizar os seus sonhos mais profundos, ou seja, reconstruir o templo e voltar às atividades religiosas, as atividades templárias, os sacrifícios, as ofertas de manjares. E então, isso poderá estar sendo concretizado dentro deste acordo de paz. Afinal, lá em Daniel 9:27, está dito: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Falando isto, esta profecia está dizendo que vai ter um templo, que Israel vai voltar a oferecer sacrifício e oferta de manjares. Isso só é possível no templo. Em Apocalipse 11:1 também fala da construção de um templo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, a metade do período, 42 meses, 3 anos e meio. Aqui está também falando da construção do templo. Então, facilmente Israel será enganado. Paz, segurança, podem reconstruir o seu templo, pode começar o sacrifício, a adoração ao seu Deus. Israel vai confundir este homem, vai confundir essa besta com o Messias, e Israel está alvoroçada, sentindo, há um movimento dentro de Israel que está prevendo a chegada do Messias para breve. Israel todo está em ansiedade que chegue esse dia de eles conhecerem o Messias. Se de repente acontecer agora que alguém chegue para todos os canais mundiais dizendo: Israel agora tem paz e segurança e o direito de reconstruir o seu templo, então facilmente Israel irá se render, irá acreditar nesta pessoa. A única questão a pergunta que fica será um judeu este homem? Se for um judeu este homem, dentro dos acordos de Trump, há uma pessoa.
uma pessoa muito importante, uma figura que está à frente dos acordos de Abraão. Seu nome, Jared Kushner. Mas a Bíblia também fala de apostasia. O apóstolo Paulo diz que a vinda do Senhor não se dará antes que venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado. Seria um judeu, no caso, Jared Kushner, que lá para frente ele vai cometer uma apostasia, vai abandonar a fé judaica e se converter ao islamismo? É uma possibilidade. A Bíblia está falando, a geopolítica está confirmando, mostrando fatos. E, de fato, isso é um caminho que pode ser revelado aos nossos olhos. E como se dará o fim dos 10 reis? A Bíblia também fala disso. Os 10 reis, lá em Apocalipse, capítulo de número 17, está falando que os 10 reis, eles são aqueles que vão se levantar contra Cristo. Versículo 14, Apocalipse 17 e 14. Os 10 reis combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, qual é o fim dos 10 reis? E da besta que estará comandando esses 10 reis. O fim deles será na batalha contra Cristo. Eles vão, no fim da tribulação, combater contra Cristo. E eles também, esses 10 reis, essas 10 nações, está dito em Apocalipse, capítulo 16, e do versículo de número 12. Eles vão comandar os reis do Oriente. Eles vão estar comandando as nações que ficam ao oriente do Eufrates. A profecia diz: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E os congregaram no lugar em hebreu que se chama Armagedon. Então veja bem, os 10 reis e a besta, o anticristo, vão comandar os reis do Oriente que passarão por dentro do rio Eufrates, que hoje enfrenta momentos de escassez. Está secando, secou jamais para metade do seu volume de águas, mas ainda não foi ferido, porque só será ferido no tempo certo, no período em que o 6º anjo derramar a sua taça sobre o rio Eufrates. Isso no fim da tribulação. Então, secou-se o Eufrates, os reis do Oriente, sob o comando da besta e sob o comando dos 10 reis, virão para a batalha. E exércitos de todo mundo marcharão para um lugar somente, para o Armagedon. E ali é onde se dará a batalha contra Cristo. E como finda a batalha dos 10 reis, da besta e dos reis do Oriente contra Cristo, finda exatamente com Cristo descendo do céu. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante. Cristo descerá do céu. A besta estará reunida com os seus exércitos, com os 10 reis, com reis de todo o mundo e também com os reis do Oriente, reunidas no Armagedon,
para batalhar contra Cristo. Cristo descerá, vencerá a besta, prenderá a besta e o falso profeta, ou seja, prenderá o anticristo e o falso profeta e lançá-los-á vivos no lago de fogo. E os soldados, os componentes deste exército, todos serão mortos e serão devorados por aves de rapina, que serão chamadas por Deus para este fim. Então aqui está mais uma profecia sendo aplicada, sendo construída, e nós poderemos estar vendo o tempo do fim iniciando. Eu quero te agradecer, a você que ficou conosco até agora. Mais uma vez eu te peço, compartilha este vídeo, deixa seu like, nos ajude a ir mais longe. Precisamos ultrapassar os 500 inscritos. É importante se inscrever no canal. Um abraço, que Deus te abençoe e vamos ficar atentos, porque aqui neste canal tratamos das profecias bíblicas e da geopolítica atual no nosso planeta chamado Terra.